Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos finalizar aqui então o tema da citação nessa aula, parte 7 da citação. Se você não assistiu as outras 6, assiste aí para entender bem o tema. Então a gente vai falar hoje sobre citação por escrivão ou chefe de secretaria. Primeira coisa, escrivão ou chefe, tanto faz. É que se o cartório, se a vara judicial é estatizada, a gente fala em chefe de secretaria. Se ela é uma vara judicial ainda privada, né? Se o cartório é privado, ainda é um escrivão. Me conta aí no teu estado, como é que é? A maioria das varas cíveis o cartório é privado ou já é estatizado? Aqui no Paraná, em Curitiba especificamente, grande parte ainda é privado, então a gente tem escrivão, tá? Se não, é o chefe de secretaria, que aí vai ter a secretaria da vara, tá? Isso é raríssimo de acontecer, essa citação, por quê? Porque é quando o citando comparece. Comparece em cartório, ou seja, na vara judicial onde tramita o processo. Então, por alguma razão, ele comparece lá na vara judicial e o escrivão fala, o senhor está aqui, o senhor tem que ser citado num processo. E já cita ele, certifica. Isso é raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. É mais comum, às vezes, em comarca de interior, comarca pequena. Às vezes vai lá a vara única, a pessoa está cumprindo lá uma regime, sei lá, aquele regime aberto que tem que assinar o papelzinho no fórum lá. Aí vai assinar o papelzinho no fórum, o seu João da Silva quer assinar o papel? Aí o escrivão cível, opa, calma aí. Ele tem que ser citado num processo tal, aqui eu lembrei do nome dele e já cita ele. Mas é raríssimo disso acontecer, por isso que é uma citação que o código nem trata muito como, e não explica muito, porque é simplesmente certificar que ele foi citado na presença do próprio escrivão ou chefe de secretaria, mas lembrando, extremamente raro de acontecer, tá? A próxima citação, sim, a última que a gente vai ver, citação por edital. Essa mais comum, mas também não tão comum assim. Por quê? Porque ela só acontece em casos expressamente previstos em lei e muito específicos. Lembrando que a citação por edital, caso o réu não compareça, seja revel, também será nomeado um curador especial a ele, tá bom? Por quê? Porque também é uma citação ficta ou presumida. Como é que funciona quando ela é realizada? Olha o que diz o artigo 256. A citação por edital será feita, 1. Quando desconhecido ou incerto o citando. Então, quando eu não sei de fato quem eu quero citar. Senhor, e por que alguém faria uma ação dessa? Olha, é raro, mas às vezes para evitar prescrição. Então, sei lá, alguém bateu, me causou um dano, eu quero entrar com... eu tenho medo que esse dano se perca, eu quero fazer uma produção antecipada de provas sobre esse dano e eu não sei efetivamente quem bateu. Então eu entro com uma ação, né, em face dessa outra pessoa que eu não sei contra um réu incerto, um réu desconhecido, e por essa razão eu quero citá-lo e tem que ser por edital. Ou quando tem um grande número de ocupantes numa área, por exemplo, e eu quero citar esses ocupantes. Eu sei alguns, eu conheço, alguns eu consigo ver, outros não, porque a área é muito grande. Posso citar por edital também. É mais raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? O mais comum da citação por edital tá aqui, ó, no inciso 2º. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Então, eu não sei onde ele tá, eu não tenho como chegar nesse lugar, tá? Ou eu tenho dúvidas sobre o lugar que ele tá. Só que aí o código, ele vai trazer algumas regrinhas sobre essa inacessibilidade, sobre essa incerteza, sobre essa ignorância de onde está esse citando, tá? Olha o que diz aqui os 3 parágrafos, né? O parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 256. Olha lá, primeiro deles, considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Então, cuidado. Carta rogatória é aquela carta que eu expresso aqui no Brasil e peço para ser cumprida num outro país. Então eu peço que um outro país colabore comigo. Só que ele só vai colaborar se tiver alguma relação com esse país. Pode ser que seja um país que não tenha nenhuma relação diplomática com o Brasil e que não cumpra essa carta, tá? Por mais que seja um local acessível do ponto de vista geográfico, eu consigo ir até lá, tem voo para lá, tem trem para lá, sei lá, mas ele não cumpre a carta rogatória. Então, para fins de citação por edital, é considerado inacessível, tá? Segunda situação interessante. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Aqui é para aquela situação
em que a inacessibilidade é geográfica mesmo, eu não consigo chegar até lá, por alguma razão, tá? Mas lá tem rádio. Então, se lá tem rádio, quando eu realizar a citação por edital, eu vou divulgar o edital também no rádio para que as pessoas da comunidade ouçam essa citação, saibam dessa citação, tá? E a terceira, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. Então vejam, para eu dizer, olha, eu não sei onde o réu mora, não basta eu dizer que eu não sei, eu tenho que tentar. Então, juiz, eu não estou achando o réu. Os endereços que eu tinha, ele não se encontra. Então eu quero que vocês peçam um ofício para Vivo, para TIM, para Oi, para Claro, para todas as operadoras de telefonia, operadora de saneamento básico, companhia de energia elétrica. Para quê? Para que eles me digam se lá tem algum endereço desse cara. Não achei nada disso, aí eu posso dizer que ele está num local inacessível, tá? É melhor, incerto ou desconhecido, tá? E como é que funciona a realização em si, os requisitos para que isso aconteça? Então vamos lá. Primeira coisa, a afirmação do autor informando a presença das circunstâncias autorizadoras, ou seja, esse inciso primeiro aqui é o que a gente acabou de ver, são as hipóteses em que ele é previsto, tá? Aí, eu vou publicar esse edital na rede mundial de computadores, ou seja, na internet, no site do tribunal e na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificada nos autos. Então, vou lá, realizo a citação por edital, pego esse edital, publico lá na plataforma de editais que o CNJ tem, e publico no site do tribunal, tá? Vai ter um campo lá, editais de citação. Para quê? Para que essa informação esteja publicizada na rede. A ideia é que quanto mais gente lê isso aí, mais chance de o réu ser encontrado. Porque vejam, se uma pessoa lê o edital, e não é ela o citando, e aquela pessoa que ela tá ali, ela não conhece, o edital não vai chegar ao citando. Se 100 pessoas leem, aumentam. Porque são 100, pode ser que o citando seja uma dessas 100, ou pode ser que o citando seja conhecido de uma dessas 100 pessoas. Pô, aumenta. Se 1 milhão de pessoas lê, aumenta muito mais. Então, quanto mais gente tiver acesso ao edital, melhor. Porque aumenta as chances de uma dessas pessoas serem o citando, ou uma dessas pessoas conhecerem o citando e avisar, eu vi teu nome lá que você foi citado, vai atrás disso aí para resolver, tá? O que mais? O prazo do edital, a determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. O que é isso? Gente, o edital é assim, a citação é considerada após expirado o prazo do edital. Então, por exemplo, o edital publicou hoje e o juiz disse que o prazo do edital é de 20 dias, porque o juiz escolhe. Pode ser 20, pode ser 60, pode ser 30, pode ser 40, de 20 a 60, o juiz que decide, tá? Desse intervalo. Ele escolheu 20. Publicou hoje, eu conto 20 dias corridos, não é úteis. 20 dias corridos. Passou os 20 dias corridos, considera-se o réu citado. É isso. Se o edital era de 60 dias, publicou hoje, 60 dias corridos, tá? 60 dias corridos, considera licitado. Então, o prazo do edital é o prazo que ele está em vigência e encerrado esse prazo, aí ele considera-se citado. Então, por exemplo, vamos imaginar que o réu está sendo citado para se defender em 15 dias. Publicou o edital, já começou os 15? Não. Primeiro começa o prazo do edital. O edital tem 60 dias, então conta 60. Acabou os 60, 15 dias úteis para se defender. Lembrar que esse prazo do edital de 20 a 60 é prazo corrido, porque não é para realizar nenhum ato processual, é só o período que ele está vigente, que ele está valendo. Encerrou esse prazo, aí vai começar o prazo que foi determinado nesse edital. Lembrando que nesse edital deve constar também a informação de que se ele for revel, vai ser nomeado um curador especial, porque a citação por edital, assim como a citação por hora certa, também é uma citação ficta ou presumida, tá? E por fim, olha que regra interessante. O juiz poderá determinar que a publicação do edital também seja feita em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. O que esse dispositivo está dizendo para a gente? Está dizendo assim, tem que publicar na internet, no site do tribunal e na rede mundial de computadores. Legal.
Se é uma comarca inacessível, tiver rádio, publica na rádio também. E essa da publicidade, o que poderia acontecer dependendo da comarca? Vamos imaginar que é uma comarquinha pequena, tá? O pessoal lá não lê jornal, nem tem jornal físico na cidade, e talvez não acesse o site do tribunal, não é hábito das pessoas fazerem isso. Mas tem uma festa todo ano lá, uma quermesse muito famosa que todo mundo vai, tá? Então não custa publicar esse edital na quermesse, sei lá, passar lá o edital pro cara que anuncia as atrações. Olha, um recado de utilidade pública aqui, vou divulgar um edital de citação, está sendo citado por processo tal, fulano de tal. Beleza. Ai, mas aí todo mundo vai saber? Sim, o edital é para tornar pública a citação. Quanto mais gente souber, melhor, porque mais chance existe, tá, de você localizar a pessoa. Claro que se é um processo em segredo de justiça, você não vai divulgar o nome das pessoas, tá? E para finalizar, a citação por edital, como eu disse, é uma citação ficta, presumida. A gente não vai ter conhecimento, certeza absoluta de que o réu tomou conhecimento do processo. Então a lei prevê uma punição para quem tenta citar por edital sem a presença dos requisitos. Tipo, eu vou dar uma enganada, eu vou dizer que eu não estou achando mesmo o réu. Isso não pode, ela só deve ser usada em último caso, tá? Olha o que a lei diz. A parte que requerer a citação por edital, lá no 258, né, alegando dolosamente, ou seja, com esse intuito, né, a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. E a multa reverte em favor do citando. Então, se você pede para citar por edital de forma dolosa, eu sei onde esse cara tá, mas eu vou dizer que eu não sei, tá? Eu posso tomar uma multa ali diz, né, de 5 vezes o valor do salário mínimo. Hoje, quase R$6.000 aí o valor dessa multa, tá bom? É isso então, fechamos o tema da citação. Continua acompanhando o canal aqui, porque tem muito conteúdo. Já estamos aí, acredito que perto de, ou até passando, de 170 vídeos. Tá bom, gente? Um abraço, bons estudos e até mais.